Olá, meu nome é Arthur Silveira Franco, vou estar apresentando meu trabalho final da disciplina. Bem, a ideia foi a utilização de um modelo pré-treinado, um modelo de linguagem pré-treinado, né, nesse caso o Vertimbal, para a tarefa NER em transições de áudio, ou seja, uma arquitetura cascata para NER em áudio. Para isso, no notebook, né, eu vou estar fazendo o fine tuning do modelo de linguagem Vertimbal na tarefa NER, em português, com a base de dados AREM, mais especificamente a segunda versão do AREM. Depois eu vou fazer transições dos áudios na base de dados TTS português, utilizando o modelo WhisperTine da OpenAI. Utilizando o Tiny por causa de recurso computacional, e aqui no caso o TTS português, ela não é uma base de dados que contenha rotulação para NER. Então eu fiz uma base de dados com rotulação automática a partir dos textos referência de transcrição que ela possui, né? Depois então fiz a utilização do Bertimbal para rotular automaticamente as transcrições, né? Os dados de referência da base TTS português. E eu fiz a utilização do modelo Betimbal para rotular as transcrições e comparar os resultados. E daí eu calculei algumas métricas e uma pequena avaliação do resultado, né? Eu fiz no Google Drive e eu vou estar mostrando alguns arquivos também separadamente, porque eu não consegui abrir aqui os outputs que eu gerei. Não salvei no Drive alguns. Bem, para processamento do AREM, eu vou estar falando um pouquinho do AREM. Ele é uma base de dados da Linguateca, né, disponibilizado pela Linguateca, é um evento de rotulação. E eu estou usando o cenário seletivo dele, que contém os labels de pessoa, organização, local, tempo e valor. Essa base de dados é disponibilizada em XML, que não é ideal. No caso, eu tive que converter ela para o formato CON, né? E da base de dados CON, né? Não chama isso formato, acredito. E eu utilizei o Grifosub para isso. Bem, eu carreguei o XML do AREM. Eu vou só mostrar a base de dados aqui, AREM. Ela é em XML, ela é dividida em documentos, e nos documentos é dividida em sentenças, e dentro dessas sentenças tem as entidades, com a sua categoria. O que eu fiz na conversão foi... Aqui algumas funções para poder converter. O que eu fiz na conversão foi iterar sobre os documentos, daí nos documentos eu criei um arquivo para cada documento, vou explicar por que isso já já. E dentro dos documentos eu fui iterando, achando as entidades, botando o rótulo delas, e eu estou filtrando também os rótulos seletivos da base, tá? Enfim, e aí eu estou salvando os arquivos os documentos em arquivos separados, porque eu fiz uma estratificação de treino e teste, porque essa base não é dividida em treino e teste. Então eu fiz essa divisão e eu tentei manter a estratificação um documento inteiro em uma divisão. Então, textos de um documento estão todos em uma divisão. E, bem, aqui está o código dessa divisão. A estratificação, também, de novo, aqui algumas configurações de funções auxiliares para essa. Eu tentei colocar tudo aqui no notebook, mas não convém passar por todos, senão vai ficar muito grande o vídeo. Algumas para ler as bases de dados, né, mas a estratificação, basicamente, ela foi feita da seguinte forma. Eu carreguei todos os 129 documentos, fiz uma contagem de label por documento, né, de rótulo por documento, e daí eu peguei os rótulos únicos, né, que são esses, eu converti para o formato do CallNN e no formato de BIO, tá? E então, para contar uma só, tipo, vamos supor, nessa frase aqui, que ela tem um rótulo de pessoa, então o que eu fiz foi pegar só o B, para não incluir esse I aqui como uma coisa, né? Que no caso ela tem uma entidade, que é Harry Kunzru, que é uma entidade de pessoas, né? Mas dois tokens fazem parte dessa entidade. Então o que eu fiz foi selecionar os Bs, né? Que são representativos de uma entidade, né? Peguei esses Bs e coloquei eles a contagem de cada documento. Fiz um initial set que contém todos os documentos, o ID do documento e a quantidade de cada rótulo nesse documento. Bem, daí adicionei uma linha final aqui, eu fiz com lista mesmo. Utilizei uma linha final com a soma total do dataset inteiro com 129 documentos, quantos que são? Essa é a última linha. E daí o que eu fiz foi, eu criei dois sets, dois subsets, um com 75% de cada um dos rótulos e o outro com 25%, esse é o de teste. Isso aqui é o desejo de cada subset no determinado momento. No inicial é isso. A minha estratificação foi iterativa. O que eu fiz foi, peguei enquanto existem documentos no set inicial, eu atribuí, sempre olhando para o rótulo, no caso inicial, que tem menos exemplos, e atribuí para o subset um exemplo dele, para o subset que mais deseja ele. Então eu fiz isso iterativamente,
A distribuição deles de rótulos não ficou 100% ideal, né? Não ficou 00000 aqui de desejo, porque estou estratificando por documento, a quantidade de rótulos, ainda mais de classe, por documento não é ideal essa distribuição, então fica um pouco desigual aqui mesmo. Aqui, carreguei o dataset. Para isso, eu criei, né, no caso, um loading script para carregar com o Hugging Face mesmo, que ele vai ler o set de treino e teste aqui. E, bem, esse é o dataset, tem 1783 exemplos de treino e 491 de teste. Aqui alguns exemplos. E a partir daqui, depois da tokenização, fine tune do BERT. E basicamente eu tokenizei utilizando o tokenizador do BERT, né, do Base. E após a tokenização, eu fiz o fine tuning. Aqui eu até coloquei que eu fiz o fine tuning com os hiperparâmetros indicados no paper do BERT para fine tuning. E eu não realizei busca de hiperparâmetro nem nada do tipo por conta de recurso computacional, mas aqui eu queria deixar que eu usei 4 épocas, learning rate de 5 elevado a menos 5, né? 5 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui o bet size 16. E carreguei aqui, carregando as métricas, né? Do SQL e o evaluate do Hugging Face. Aqui a função para computar as métricas, que foi precisão, recall, F1 e acurácia. E aqui treinando em si os dados, aqui você pode ver que terminou na quarta época com uma acurácia de 96 e um F1 de 81%. Bem, com a quantidade de dados que eu usei e o número de épocas de treinamento e tudo mais, foi esse o resultado. Aqui está destrinchado melhor para cada classe no subset de teste, né? Qual que foi a performance. Aqui já começa a geração da transcrição do Whisper. Primeiro eu fiz o carregamento da base, TTSPT, e selecionei aí. Aqui eu fiz uma filtragem porque dois arquivos, na verdade, um arquivo, na verdade, não estava não foi baixado junto com o dado textual, né, o data frame aqui, o CSV. Estava listando aqui, não estava, então fiz essa filtragem. Carreguei aí os caminhos e utilizei o Whisper aqui, né, no caso o Tiny, carreguei o Whisper e utilizei para gerar as transcrições. São 3.624 áudios, gerei 3.624 transcrições. Fiz um strip aqui para tirar espaço inicial e final. E adicionei no data frame aqui, como aqui está o texto que já vem, né, na base de dados, de referência, e aqui o texto transcrito. Bem, depois disso, eu usei o BERT para gerar a rotulação da base de texto de referência e nas transcrições geradas pelo Whisper. Então, aqui eu carreguei o que eu tinha pré-treinado, né, eu tinha salvo no Drive, ali em cima, no notebook. E agora aqui, esse aqui é a rotulação do dado com o BERT, né? Eu peguei aqui o meu modelo. Aqui em cima eu estou carregando o tokenizador, tá? Só para ficar claro. Aqui o modelo, carreguei o modelo. E para cada sentença na base de dados, nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu fiz a transcrição. O BERT, ele tokeniza e ele faz subword para o token que ele não conhece, né? Aqui o subword, para gerar um resultado de transcrição legal, eu fiz esse pequeno código aqui para tirar esses hashtags, esses labels com hashtag, né? E aqui eu salvei em uma lista, né, com uma lista de listas, que cada lista tem uma tupla, né, uma lista que está funcionando como uma tupla, de label, de token e label. Aqui eu fiz a mesma coisa com a base de dados. Aqui, no caso, eu fiz com a base de dados de texto de referência e salvei aqui. Então você pode ver, é uma lista com o token, o label, o token, o label. Fiz a mesma coisa com as transcrições. Aqui está o data frame final, com as transcrições e com os labels, e com o rótulo das transcrições do label, a transcrição em si e o restante que já tinha. Salvei esse CSV. E agora, por fim, a avaliação, né? A transição gerada, né? Ela possui erros de deleção, inclusão, substituição de tokens. De palavras, no caso, né, o termo. Eu realizei a avaliação da métrica Word Error Rate, que mede a taxa de erro na transcrição do texto, certo? E o que acontece? Não fiz as métricas de F1 e F1, recall, acurácia e precision, porque eu não tenho uma base de dados de referência, né? Eu gerei ela automaticamente. E também a transcrição ela gera ela gera, igual eu falei, erros de inclusão, substituição, deleção. E
Então, o output são de tamanhos diferentes, então eu não fiz essas métricas. O que eu fiz foi uma avaliação de word error rate no modelo, para ver o tanto que ele erra. E eu também fiz o NER-WER, né, que é a métrica, aplicar a métrica WER na rotulação da transcrição. E aí dá para ter uma ideia de quanto isso afeta. Outra coisa que eu fiz também foi uma contagem de rótulos por classe na base de dados de referência e na base de dados das transcrições geradas pelo Whisper, para ajudar essa visualização do efeito dos erros da transcrição no NER. E para isso aqui eu fiz, né, contagem, né, dos rótulos na base de dados referência e na transcrição. E aqui eu plotei essa quantidade no texto de referência. E dá para ver aqui que tem poucas labels, né, é, no texto de referência, nessa base de dados. E aqui desconsidera, né, no caso o O, ele está aqui para termos de disclaimer mesmo, só para mostrar. E aqui eu fiz um limite aqui, né, no eixo Y, senão não nem dá para ver os valores direito aqui. E eu coloquei o valor aqui, são 71 mil tokens sem rótulo, então é muita coisa. Aqui no texto transcrito já tem um aumento, eu vou mostrar a diferença embaixo. Um aumento dos rótulos, tanto de O, de tempo também tem um aumento. E aqui a diferença para ver de fato isso aí. Aqui, como eu coloquei aqui no notebook, é, a diferença aqui, eu estou fazendo esse menos 170, quer dizer, na base de dados transcrita, tem menos 170 B-local. Ou seja, rótulos de local estão menores aqui. E ele também, você vê que ele perde informação aqui de rótulos futuros. Então, entidades que têm mais de um token, ele está perdendo esse posterior, né? E aí a gente tem aqui uns outliers, né, que aqui, como você pode ver, ele aumenta bastante o número de tokens sem rótulo. E aqui a gente vê que I tempo tem uma queda muito, muito drástica aqui, está até truncado. E o B valor aqui também tem um truncamento bem grande aqui. Aí o que que acontece? Um truncamento, no caso, eu falei errado. Ele tem um aumento significativo aqui, enquanto praticamente todos os outros estão crescendo bastante. Isso se deve pelo fato de como o Whisper, né, uma possível explicação é o fato de como o Whisper traduz transcrições de valor mesmo, né, de tempo, de valor. Ele costuma transcrever para número, ele consegue fazer isso bem, então por isso o aumento de B-valor. Daí aqui o cálculo do ER em si, a gente pode ver que mesmo a versão Tiny, ele é bem robusta, né, tem 36% sem a normalização, que o Whisper, o paper do Whisper fala para fazer, né, é bom fazer, e depois da normalização 28% de word error rate. Bem, esse word error rate, só para deixar claro aqui, é o número de inserções, de deleções e substituições dividido pelo número de palavras no texto de referência, tá? E essa foi calculada no dataset inteiro. E o NERWare, como eu tinha falado, primeiramente eu convertia as labels do dataset que eu tinha gerado aqui anteriormente, só voltando aqui, converti essas labels aqui que estão em lista, né, para uma sentença, como se fosse uma string, e eu calculei essa métrica, rodou aqui sem querer, é, rodei essas métricas, a métrica de where, em cima desse texto, né. E o resultado foi 13% de word error rate, é menor do que o where global, né, nas palavras em si. E eu fiz uma filtragem dos exemplos, porque são muitos exemplos, sem nenhuma tag na base das transições, sem nenhuma entidade. Fiz uma filtragem, e se você pega só as sentenças que possuem alguma entidade, esse erro acaba que sobe para 16. Aqui eu só salvei o final, né, o resultado final. E, bem, como resultado eu tenho agora, né, uma base de dados rotulada automaticamente para, né, em dados de áudio. E uma possível ideia para trabalho futuro aí seria a utilização dessa base de dados como baseline, né, essa rotulação automática para geração de uma base de dados é, mais robusta. E porque não existe base de dados para áudio rotulada aí, né, em português, e é um recurso importante. Bem, é isso.